Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje veremos um pouco a respeito das preocupações, como evitá-las e construir uma vida mais abundante. Meus queridos, chegamos à maturidade tão mal preparados para suportar as diversas pressões que vêm de todos os lados, seja na vida econômica, financeira, nos relacionamentos interpessoais, na saúde física e mental, no relacionamento profissional. Ou seja, são diversas áreas para que a gente possa administrar ao mesmo tempo. E a gente chega na maturidade tão mal preparados para enfrentar essas áreas que acabamos nos deparando com diversas preocupações, tormentações. O meu objetivo com esse vídeo é ensiná-lo e ajudá-lo a superar todos os tipos de preocupações para que você possa construir uma vida abundante, para que você possa soltar o freio de mão e seguir na máxima velocidade possível em direção ao seu sucesso pessoal. Bora junto? E por conta de não sermos preparados por instituições de ensinos, por nossos pais, influências, o que acaba acontecendo? Mais da metade dos leitos de nossos hospitais são ocupados por pessoas que sofrem de perturbações nervosas, síndrome de pânico, depressão e inúmeros outros problemas mentais, por conta da não preparação para que elas pudessem enfrentar esses tipos de problemas, para que elas pudessem amadurecer internamente. Ou seja, todos esses danos e todos esses problemas sociais que acabam aparecendo se dá exclusivamente pelo simples fato de não termos preparação, de não sermos preparados para lidar com tais situação. Aonde que se vê isso dentro de uma rede de ensino? Jamais. Por conta disso, temos tantos problemas aparecendo na sociedade, por conta da ausência de um conhecimento para dar base para que as pessoas possam lidar com esse tipo de adversidade. O primeiro passo para superar essas adversidades e construir uma vida mais abundante é criar um grande e profundo desejo de aprender e uma forte determinação de deixar as preocupações de lado e começar a viver. Esse é o primeiro passo para que você possa caminhar com mais firmeza. Thomas Khalili, um historiador, ele vai dizer pra gente que o nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas sim fazer o que se encontra claramente ao nosso alcance. Ou seja, fazer o que se encontra ao nosso alcance nesse exato momento. É fazer o que se encontra ao nosso alcance nesse exato momento. Imagine a seguinte cena, um navio em alto mar. Muitas vezes, para que o navio possa seguir viagem, ele tem que controlar suas comportas. O que é as comportas? As comportas são bombas contidas no casco do navio para que possa entrar água e ele se manter estável para seguir viagem. E esse navio, para que ele possa seguir viagem, ele tem que seguir no estilo de comportas hermeticamente fechadas. Ou seja, ele tem que manter as comportas fechadas, senão entra água dentro desse navio e ele acaba afundando no decorrer da sua viagem. Agora imagine que você é o navio e a sua vida é o mar. William Osler, que é um grande médico, ele vai dizer pra gente que temos que seguir viagem com as comportas fechadas, no estilo de hermeticamente fechado. Mas o que ele quer dizer em seguir viagem com as comportas hermeticamente fechadas? Ele quer dizer que assim, sendo você o capitão do navio, aperte um botão para ouvir em todos os níveis da sua vida as portas de aço fecharem o passado que já se foi, os ontens que já estão mortos. E aperte outro botão para que as cortinas de aço fechem o amanhã que ainda não nasceram, o futuro que ainda não chegou. Ou seja, fechando com as portas de ferro todos os ontens e os passados que já estão mortos, e fechando com cortinas de aço todos os amanhãs e o futuro que virão, você estará salvo. Estará salvo por um dia, mas para que você possa estar a salvo todos os dias, feche as portas de ferro dos ontens, que já passaram, e feche todas as cortinas nos amanhã que ainda virão. Mas você deve estar se perguntando por que isolar o passado e por que esquecer o futuro? O que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam se prendendo lá no passado ou muitas vezes no futuro, como por exemplo, como eu poderia ter feito melhor, como eu poderia ter tido um melhor relacionamento, como eu poderia ter feito mais, como eu poderia ter trabalhado mais horas naquela empresa, como eu poderia ter caprichado mais naqueles trabalhos, como eu poderia ter agradado o meu marido ou minha esposa, como eu poderia ter me divertido mais, como eu poderia ter comprado aquele carro, perdi aquela oportunidade, aquela oferta, como eu poderia ter entrado naquele grande emprego quando se abriu vaga, como eu poderia isso, como eu poderia aquilo, como e tal. Ou seja, criamos um monte de poderia e ficamos julgando todo o passado que já se foi, já passou, mas ficamos presos naquele passado. Ou seja, o que acontece é que ficamos remoendo na nossa cabeça todo aquele passado que já se foi. Azar, vida, nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, Feito aquilo, isso, aquilo, ou seja, se foi.
Isso não parece óbvio para você, mas tem muitas pessoas que se prendem a isso e acaba acarretando diversos problemas na vida pessoal, como por exemplo a queda da autoestima, um relacionamento péssimo, a saúde possa ser comprometida, ou seja, diversos problemas se acarretam por conta da pessoa ficar se prendendo lá no passado. Como poderia ter feito isso, aquilo, poderia ter sido uma pessoa melhor. Tudo isso prende a pessoa e a acarreta em baixa produtividade no momento presente. Mas então, para que possamos escapar de todas essas preocupações ocasionadas pelo passado, feche a porta de ferro. Feche todas as portas dos ontens que já se foram e bora focar no hoje. E tem também aqueles casos das pessoas que se prendem ao futuro. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is gonna go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is? Vida, como será meu relacionamento, como será minhas finanças, minha economia, como será meu trabalho profissionalmente. Ela acaba se prendendo no futuro e fica neurótica. O que será meu futuro? Como vai ser minha casa? Qual carro eu terei? Como será minha vida? Vai ser pior do que já está ou será melhor? E fica remoendo, criando ilusões. A pessoa fica criando ilusões e fica criando cinemas dentro da cabeça dela mesma, tentando prever como será o futuro. Mas por que as pessoas têm esse costume de prever o futuro? É por uma questão de segurança. Ou seja, tentando prever o futuro, a pessoa tenta prever como será a sua vida. A partir disto, ela consegue tomar decisões para que seja o melhor possível, para que ela possa seguir o melhor caminho possível. São estratégias. Só que o que as pessoas não entendem é que não se pode se prender exatamente no futuro, como as pessoas fazem. Assim elas ficam neuróticas, ficam remoendo e acaba sendo improdutiva no momento atual, o qual deveria ser mais produtivo possível. Essas previsões futuras acabam sendo um grande problema muitas vezes em ambiente corporativo, ambiente empresarial, onde executivos de alto nível ficam tentando prever como será o futuro da sua empresa, como ela seguirá, como será os seus faturamentos daqui a 5, 10 anos. Esses grandes profissionais ficam remoendo o como será e esquecem de ser produtivo no exato momento agora. Porque ele está fazendo agora será o principal fruto que vai nascer no futuro. Isso elas acabam esquecendo. E a improdutividade que acarreta agora acaba causando uma queda de faturamento da sua empresa, causando sua baixa estima, deixando a pessoa para baixo, muito improdutiva, ineficiente. E assim os resultados da companhia de forma geral acabam caindo por conta de projeções futuras ou projeções passadas. As pessoas ficam se prendendo nesses dois extremos e esquece que os extremos da vida dela está no meio, está entre o passado que já morreu e está entre o futuro que virá. Aqui no meio está a projeção da vida da pessoa e da companhia, da empresa, para que ela possa ter bons negócios e bom faturamento a longo prazo. Encontrei uma frase muito interessante de um autor desconhecido, que não consegui identificar a fonte, mas que dizia o seguinte: não andeis pensando no dia de amanhã, porque o dia de amanhã por si próprio já trará os seus próprios cuidados. Ou seja, um dia acontece após o outro, um de cada vez. Estive vendo um relato de um soldado que estava presente na Segunda Guerra Mundial. E muitos deles tinham atendimento médico para que eles pudessem ser mais produtivos possível no campo de batalha. E esse soldado estava muito neurótico, ele estava muito perturbado com todas aquelas cenas caóticas que ele estava vendo diante dele. A situação com as forças aliadas parecia desastrosa em alguns lugares. As tropas eram um alvo fácil na Costa Perda, com perdas colossais. 4.000 homens foram mortos ou desapareceram em ação naquele dia, na praia de Omaha. Ou seja, eram muitas mortes, muita violência. Era uma cena muito feia que ele não estava mais suportando. Ele não conseguia realizar suas atividades diárias. Aí o médico disse para ele: imagine que a sua vida é como uma ampulheta. Sabe a ampulheta, aquela que desce areia, que contabiliza o tempo? Então, imagine que a sua vida é como uma ampulheta. E aqui naquela ampulheta, o que contabiliza o tempo é os grãozinhos de areia. E para aquele meio, aquele extremo, só passa um grão de areia por vez. Ou seja, na sua vida é a mesma coisa. Você só pode fazer uma atividade, um a fazer a cada vez. Um por um a cada vez. É assim que a areia passa na ampulheta, um grão de cada vez, uma tarefa de cada vez. E nada que eu e você possamos fazer para acelerar o processo. Se tentarmos acelerar o processo, toda a estrutura física daquela ampulheta vai se romper. E é o que acontece na nossa vida física. Se tentarmos acelerar o processo, a nossa vida física e emocional se rompe também, porque só podemos fazer uma atividade por vez. Não somos multitarefa. Nós apenas conseguimos focar em uma coisa a cada vez. Perceba que quando você vai realizar mais de uma atividade, como por exemplo ficar no celular ou tentar escrever,
Tentar fazer comida vendo um vídeo, não rola. As coisas não saem bem, nenhuma das duas vai sair bem. Porque não somos multitarefas, só podemos fazer uma coisa a cada vez. Então não rompa com a sua estrutura tentando fazer mais de uma coisa a cada vez. Uma tarefa de cada vez, pouco a pouco se constrói muito. Na Segunda Guerra Mundial, os comandantes não poderiam se preocupar com os navios afundados, com os aviões que caíram ou com suas tropas perdidas, pois a cada momento eles tinham que executar o melhor trabalho possível, senão poderiam já se dar como vencidos, se entregar à guerra e acabar se rendendo. Eles não poderiam se preocupar com todas as informações negativas que vinham externamente. Eles tinham que estar totalmente focados, a todo momento criando estratégias novas de abordagem para contra-atacar os seus inimigos. Se eles se preocupassem com as preocupações que viriam de todas as catástrofes que estavam acontecendo, já poderiam se dar como derrotados, poderiam entregar a guerra. Então eles tinham que blindar sua mente de todos os tipos de preocupações que viriam do ambiente externo. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos europeus, no auge da guerra, não conseguiam sequer dormir, pois se preocupavam muito como será os próximos dias, como será o amanhã, como será o futuro, será que vai ter uma humanidade novamente, será que as pessoas vão poder se abraçar, se unir novamente. Eles se preocupavam tanto que nem sequer conseguiam dormir em paz. Uma das vítimas dessas preocupações causadas pela Segunda Guerra Mundial foi um jornalista chamado Arthur Schulzberg. Ele era jornalista de um jornal muito famoso chamado New York Times. Ele sofria de muitas perturbações, não tinha paz de espírito. Ele acabou buscando ajuda para que pudesse evitar todos os tipos de preocupações causadas pela guerra e pudesse voltar a ser produtivo em seu trabalho. Então ele encontrou uma frase que se tornou muito marcante em sua vida, que é: um passo de cada vez, uma atividade de cada vez. Se eu realizar uma atividade sequer hoje, está ótimo. Então ele acabou concluindo que só poderia realizar uma atividade a cada vez, só podia dar um passo a cada vez. Assim obteve mais paz de espírito e se tornou mais produtivo em seu trabalho. Um jovem soldado chamado Ted Benjamin, que participou da Segunda Guerra Mundial, era responsável por auxiliar a desenterrar, classificar e identificar os soldados que tinham acabado de ser enterrados em covas rasas. Ou seja, ele enfrentava diversos horrores vendo todos aqueles cadáveres em péssimas condições. Ele já estava ficando neurótico. Ainda bem que a guerra estava no final. Foi em 1945 que a guerra acabou e ele consequentemente acabou saindo daquela função que executava. Mas ele relata que estava ficando neurótico porque ele via todos aqueles tipos de cadáveres horríveis e tinha que enfrentar aquela situação, pois não podia dar as costas para o seu comandante. Então ele tinha que realizar aquela atividade. Então ele estava ficando muito neurótico psicologicamente. Ele estava ficando neurótico por ver toda aquela situação e sem ter mais certeza se haveria novamente uma sociedade, uma humanidade onde as pessoas pudessem se socializar de novo. Ele não conseguiria mais ver aquilo diante daquele cenário que ele estava presente. Mas voltando para os dias atuais, todo esse excesso de tecnologia e inovação tecnológica que a gente está tendo em pequeno intervalo de tempo, esse bombardeio de informações constantes deixa as pessoas perdidas e neuróticas, porque elas acabam tendo incerteza de como será o futuro, se elas têm que se adaptar às tecnologias ou não, com qual velocidade essa adaptação deve ser feita, questionamentos a todo momento. As pessoas não têm certeza do que será, como será, por conta disso acabam ficando neuróticas, fazendo planejamento a todo momento, fazendo rotas a todo momento. Em relação ao futuro e ao passado, chega de gastar energia, chega de ficar se prendendo ao futuro e se prender ao passado. Hora de focar no agora, você só tem o hoje. Afinal, o tempo da sua vida é exatamente aquele quando você sai da sua cama de manhã, quando você acorda, somente até a hora que você vai dormir. Pronto, encerrou. Esse é o intervalo de tempo da sua vida. Esse é o tempo que acontece dentro do seu dia. A partir do momento que você levanta da cama, você acorda, até a hora de dormir. Esse é o intervalo de tempo que você pode ter o máximo de produtividade, realizar o máximo possível e ter o maior desempenho. Esse é o único tempo da sua vida que você tem. Ou seja, os tempos de amanhã não existem, são projeções mentais. E os de ontem já se foi, está morto. Hora de focar no agora. Bora produzir muito agora, hein? Meus queridos, como diz meu pai, pera lá, você não tem a necessidade de ficar fazendo diversos planejamentos o tempo todo. Basta fazer um planejamento só para que você possa ver aonde deseja chegar e assim entrar em ação. É só um planejamento pronto, não precisa todo dia ficar mapeando a rota. Faça apenas um planejamento que possibilite que você veja aonde você deseja chegar e ponto final. Hora de entrar em ação, chega de diversos planejamentos aleatórios. E meus queridos, para finalizarmos, vai aquela dica do coração,
Quer ter o melhor futuro possível? Quer construir o negócio que você deseja? Quer ter uma boa vida? Foque no agora. Hora de agir é agora. Agora é o futuro, agora é hora de ação. Agora é hora de criar para que você possa ter um futuro brilhante. Agora você cria para os frutos se produzirem adiante. É agora que você constrói o amanhã. Bora entrar em ação? Meus queridos, se eu conseguir te ajudar e te dar um insight a mais para que você possa dar um passo a mais na sua vida, dê um like, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, comente também, assim eu posso saber que eu consegui te ajudar e produzir mais conteúdos relevantes para você. Assim a gente pode construir grandes relações no decorrer do tempo. Grande abraço, galera!